relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Quero ler no livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, verso 8. Vemos aqui, nesta escritura, que se levantou um novo rei sobre o Egito. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. É um assunto que eu gostaria que a igreja pudesse estar atenta para isto. Por mais que seja um assunto que talvez não traga-se muito pulo e gritos, mas, contudo, eu creio que é necessário ouvirmos, e depende da maneira como nós recebemos, também traz alegria também, né? Eu estava meditando enquanto viajava, que Jesus disse para os discípulos, quando eles voltaram regozijando por ter expulsado os demônios e dizendo que os demônios eram sujeitos a eles e curavam, Jesus disse, não regozijai por isso, não alegrais por isto, mas sim por ter os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então eu estava meditando nisto, né? Que ver o seu nome escrito no livro da vida traz regozijo. Ver a palavra revelada traz regozijo, né? Então, eu também quero ler outra escritura. Esta escritura, vocês veem que levantou-se, né? Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. A outra vez que é repetido isto é
em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, aonde nós vemos aqui Estevão mencionando isto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 17, diz: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia a José. Veja que nós vemos que aqui nós vamos ver 3 personagens dentro deste quadro. Nós vamos ver Faraó, nós vamos ver Moisés e nós vamos ver José. Aqui diz que levantou um rei que não conhecia quem? A José. Um faraó que não conhecia a José. Porém, ele conhecia a Moisés. Não sei se vocês conseguem captar essa distinção, essa diferença, né? Este faraó, este rei, conhecia a Moisés. Ele não conhecia a José. Então, é muito importante isto. Este rei que se levanta, o nome dele, nós vamos ver, de acordo com a história, que o nome dele é Ramsés. Este novo rei, que não conhecia a José. E esse, usando de astúcia, essa palavra astúcia, você encontra, nós vamos ver aqui que encontramos essa palavra astúcia, né? Que procede da serpente. A serpente era mais astuta. Então, este faraó chamado Ramsés, usando do que? De astúcia contra a nossa linhagem. Maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicasse. Nesse tempo nasceu quem? Moisés. Por isso que eu disse que nós veríamos aqui 3 personagens. Faraó, esse rei, por nome de Ramsés. Nós vemos aqui que esse rei não conhecia José, porém, nós vemos que nesse tempo nasceu quem? Moisés. E era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Vamos orar, Pai Celestial. Mais uma vez oramos nesta noite. Agradecemos por tudo, estarmos aqui. E agora queremos estar com nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra e pedir que Teu Espírito Santo vivifique em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Nosso estudo nesta noite, eu quero intitular como, quero colocar como o levantar, o levantar de Ramsés, o levantar ou o levantamento, de Ramsés, o anticristo no 3º êxodo. Então vocês observem
que eu vou colocar aqui, né? O levantamento de Ramsés, o anticristo, no terceiro êxodo. Para isso, nós vamos esquadrinhar aqui algumas coisas. Eu quero fazer um culto de uma forma palestrada para a igreja, um ensino, né, da palavra, para que possamos captar bem este pensamento. E eu pedi que a igreja estudasse o primeiro selo para isto, que eu ia entrar neste assunto. Eu preguei há tempos atrás uma mensagem intitulada, né, Os Três Êxodo. E eu baseei esta minha mensagem em uma mensagem que o profeta pregou intitulada O Terceiro Êxodo. Ele pregou esta mensagem em 30 de dezembro de 1963, o Terceiro Êxodo. E nesta mensagem, o Terceiro Êxodo, ele fala sobre esses três êxodos e como aconteceu esses três êxodos. Então, eu quero recapitular um pouquinho o significado de êxodo. Nós vemos que na mensagem, o Deus que é rico em misericórdia, quando o profeta estava falando sobre o significado, né, de êxodo, então ele disse, no parágrafo 30, ele fala assim: eu estava falando no último domingo sobre Efésios, como aquele livro de Josué foi o Efésios do Velho Testamento, e como ele era um livro de redenção. E redenção tem duas partes diferentes. Redenção tem duas partes diferentes. Sair de e entrar para. Amém? É bem interessante vermos isto, porque o profeta disse, primeiro você tem que sair. Algumas pessoas querem trazer o mundo dentro de si, mas você tem que sair do mundo para entrar para Cristo. E você tem que sair da incredulidade para entrar para a fé. Aí, coisa alguma poderá estar em seu caminho. Para realmente ter fé genuína, você deve deixar absolutamente toda coisa que for contrária à palavra de Deus atrás para entrar em fé. Redenção tem duas partes diferentes. Por isso que foi cantado aqui, ele me deu redenção. Amém? Nós cantamos, né? O que ele nos deu? Redenção. O que significa redenção? Significa redenção? Não. A redenção tem duas partes diferentes. Nós sabemos que redenção é trazer de volta, né? Aquilo que caiu, redenção é redimir, é trazer de volta. Porém, a redenção tem duas partes diferentes. Tem sair de e entrar em, né? Ou para, ou entrar. Então, não é completo essa redenção se não tiver essas duas partes. É como duas asas, né? Como duas asas que se completam. No parágrafo 30 da mensagem, o terceiro, parágrafo 62 desta mensagem, o terceiro êxodo, parágrafo 62, o profeta disse assim, agora falaremos nesta manhã, né, no assunto sobre o segundo êxodo. Ele fala o segundo, mas sabemos que é o terceiro êxodo do povo de Deus. Ou
a chamada do povo de Deus. Êxodo significa tirar, né? Chamar, tirar de algum lugar. Eu gostaria de usar isto como um tema, do segundo êxodo do povo de Deus. Então ele está falando o segundo, mas nós sabemos que ele está se referindo o terceiro êxodo. Amém? Vocês entendem? Então, o que significa o êxodo? Tirar, como nós vimos, tirar e entrar. Tirar, né? Chamar, né? Tirar de algum lugar. Agora, eles tiveram muitos êxodos, naturalmente. Muitos êxodos, naturalmente. Mas estou falando do tempo que Deus chamou um êxodo. Uma separação de onde eles estavam no tempo presente. Aqui Deus está preparando para cumprir a sua divina palavra prometida que ele deu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Anos, centenas de anos havia passado, mas Deus nunca esquece sua promessa. Na estação, no tempo certo, Deus sempre faz sua promessa correta. Portanto, você pode descansar com segurança no que Deus prometeu nesta Bíblia, né? Então, eu anotei aqui. Primeira coisa, nós vemos o significado de êxodo. Porém, né, nós vemos aqui, então, esse êxodo, né, acontecendo com um Israel natural, num Egito natural, para um Canaã natural. E nós vemos que para esse êxodo, como nós vimos aqui, que eles tiveram vários êxodos, né, em êxodo no sentido de sair e entrar de uma forma, vamos dizer assim, não secundária, de uma forma menor, por assim dizer, como os profetas menores na Bíblia. Mas o profeta vai nos levar aqui a observarmos 3 êxodos principais. 3 êxodos principais. E Deus, né, para fazer esse êxodo, ele tem que fazer preparativos. Deus faz preparativos. Coisas acontecem, irmãos, quando está sendo processado, se é assim a palavra, quando está se desenrolando o cumprimento destas profecias ou desta profecia. Nós encontramos ali em Êxodo capítulo 3, abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, nós vemos ali em Êxodo capítulo 3, aonde eu anotei aqui para lermos, que eu vou pôr o meu ênfase em Faraó, mas eu vou voltar um pouquinho aqui para fazermos uma base, para que vocês entendam em que tempo estamos. Quando lemos aqui em Êxodo, no livro de Êxodo, sabemos que significa êxodo, né? Uma saída, né? Quando vemos aqui no capítulo 1, deixa eu ver aqui se eu anotei certo, não, Êxodo capítulo 3, melhor dizendo, você vê aqui algo aqui. No primeiro versículo de Êxodo capítulo 3, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Eu quero que possamos caminhar bem rápido nisto, para que possamos chegar ao âmago do assunto. Então, peço que a igreja possa estar bem atenta mesmo aonde estamos entrando nas Escrituras. Aqui, apareceu-lhe o anjo do Senhor
em uma chama de fogo no meio de uma sarça. É bem conhecido essa escritura para nós, né? E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, o que Deus estava fazendo? Deus estava chamando a atenção do seu profeta, né? Com aquilo, ele estava chamando a atenção do seu profeta. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Ele disse: não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ele disse mais, aqui está aonde eu quero que os irmãos prestem atenção. Ele disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ele usou aqui esta forma de expressar. Quer dizer, eu não tenho apenas visto, mas tenho visto de que forma? Atentamente. Eu tenho estado atento para a aflição do meu povo. Então Deus continua o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? Se ele estava atento aqui, ele continua atento hoje também para a aflição, para os teus filhos, né? Ele continua atento, né? Amém? Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Então, esta palavra desci para nós não é estranha, amém? Amém? Não é estranha, porque se ele desceu no primeiro êxodo, ele tem que descer vamos lá, irmãos, vamos caminhando. Se ele desceu no primeiro, ele tem que descer no terceiro êxodo. Amém? Porque estamos falando vamos ver 3 êxodos. E como aconteceu no primeiro, acontece no segundo e acontece no terceiro. E nós estamos vivendo no terceiro êxodo.